Sabe aquela sensação de estar vendo um anime chegar numa cena extremamente importante, com uma revelação gigantesca prestes a acontecer, e de repente o autor simplesmente te deixa plantado, olhando pro nada, igual um personagem figurante de fundo que nem boca tem? Pois é, manito, hoje eu vou mexer exatamente nessa ferida, porque todo anime tem os seus segredinhos, uns porque fazem parte da história, mas outros meus amigos, porque o autor simplesmente esqueceu, abandonou e fingiu que nunca existiu. Jogou no buraco do esquecimento e deixou pra lá, torcendo pra gente nunca perguntar. Mas adivinha só, a gente nunca parou de perguntar. Então hoje eu vou te mostrar os 10 maiores mistérios dos animes que nunca tiveram uma resposta oficial. Nada de teoria, nada de fanfic e nada de invenção. Apenas o que existe no anime, no mangá e nos databooks e o silêncio ensurdecedor que ficou depois. Então já senta aí, aperta o play e se prepara, porque esse top 10 vai cutucar umas feridas antigas que você provavelmente já tinha enterrado. Então bora lá deixar de enrolação, deixa o teu like e bora logo pro vídeo. E na 10ª colocação temos o passado de Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen. Sim, nós já vamos começar com esse tapa na cara, porque convenhamos, Jujutsu Kaisen adora responder mistérios até chegar no Gojo. Aí o Akutami simplesmente te larga com um sorriso no rosto e diz: descubra vivendo. O anime e o mangá deixam absolutamente claro que o Gojo Satoru é descendente direto do clã Gojo, herdeiro dos 6 olhos e do ilimitado. Mas e antes disso? De onde o clã veio? Qual foi o primeiro usuário dos 6 olhos? Por que esse poder só aparece de séculos em séculos? Nada, nenhuma informação concreta. O máximo que o mangá te entrega é uma sugestão vaga sobre a linhagem e raridade. E só. Os databooks também não ajudam em nada. O Jujutsu Kaisen Oficial Fanbook dá alguns detalhes sobre suas preferências, comidas favoritas, personalidade e relações, mas sobre passado, origem e história familiar é silêncio absoluto. O maior feiticeiro da era moderna simplesmente aparece já adulto, já poderoso, já invencível, e a obra age como se isso já bastasse. E o mais irônico, o Akutami já afirmou oficialmente que não pretende trabalhar muito nisso. Ou seja, Gojo é oficialmente um dos personagens mais poderosos da história dos animes e a gente nunca vai entender de onde veio, quem ele é, qual é o peso do clã dele no passado ou por que diabo só ele nasce desse jeito. Mistério aberto, fechado mesmo só o domínio dele. Na 9ª colocação temos o mistério de quem era o pai de Yuta Okkotsu de Jujutsu Kaisen. E já que estamos falando de abandono de plot, bora continuar no mesmo anime. No mangá, no anime e no fanbook é confirmado que o Yuta tem um parentesco com o próprio Gojo Satoru. Eles são primos distantes, e isso abre uma porta enorme, pois quem são os pais do Yuta? A obra menciona a mãe dele rapidamente, mas o pai é um buraco negro. Nenhum volume do mangá, nenhum databook, nenhum extra, nenhum trecho oficial menciona quem é o sujeito. O máximo que existe é uma referência enigmática no fanbook dizendo que o pai do Yuta é alguém que o autor ainda pretende explorar, mas até agora só o que o peixe faz, nada. E isso é especialmente bizarro porque o Yuta é um dos personagens mais importantes de toda a obra. Ele tem habilidades completamente fora do padrão, um potencial absurdo e uma relação com a linhagem Gojo que deveria naturalmente levantar muitas perguntas. Mas o pai permanece como um fantasma, ele existe apenas o suficiente para justificar o parentesco e mais nada. Esse é um daqueles casos em que o autor planta uma semente gigante e simplesmente não rega nunca. Já na 8ª colocação temos o mistério sobre o passado do rei demônio de Nanatsu no Taizai. Agora vamos entrar em um terreno onde o mistério é tão grande que parece até piada pronta. Nanatsu no Taizai tem vários furos, mas esse aqui é de longe um dos mais gritantes. O rei demônio é apresentado como a entidade suprema do clã dos demônios. Ok, mas o anime e mangá nunca explicam isso. De onde ele veio, como ele se tornou rei, ou o que existia antes dele, qual era sua verdadeira forma, como surgiu a maldição dos filhos da escuridão, qual era a origem do poder absoluto dos 10 mandamentos. O mangá insinua uma cosmologia antiga, mas tudo fica no campo do vácuo. Não há databook que detalhe sua origem, não há capítulo especial, não há flashback profundo. Nada. A obra constrói toda a narrativa em cima de Meliodas e Zeldris como os filhos dele, mas ele mesmo permanece uma figura completamente nebulosa, quase abstrata, um vilão sistêmico sem história. E o pior, personagens muito menos importantes na obra recebem mais construção do que ele, Tatakai Nanatsu no Taizai. E na 7ª colocação temos o mistério sobre o histórico completo do símbolo do herói em My Hero Academia. Plus Ultra, o símbolo da paz, o maior herói do mundo. E mesmo assim o All Might é um personagem cheio de buracos na biografia. E o pior é que a obra tenta, mas nunca completa.
O mangá explica boa parte do presente e do pós-treino dele com o Gran Torino, mas e antes disso? De onde veio o primeiro brilho do ideal dele? Como era sua família? O que aconteceu com seus pais? Porque ele vive sozinho. Nada disso é detalhado oficialmente. Os databooks de My Hero Academia são extremamente completos, mas mesmo neles, a área sobre o passado de All Might é surpreendentemente vazia. Algumas notas mencionam sua personalidade, gostos pessoais e pequenas curiosidades, mas nada sobre sua origem familiar, histórico emocional, infância ou qualquer coisa que realmente explique como um garoto se tornou o maior ícone da sociedade de heróis. E isso seria aceitável se o próprio anime não tivesse feito questão de enfatizar que a figura de All Might é a base da sociedade inteira, o símbolo que sustenta o mundo. E mesmo assim, o autor nunca entregou o capítulo que realmente fecha esse buraco histórico. É quase simbólico. Até no próprio roteiro a vida dele é construída em cima de omissões. Isso aqui é bizarro, mano. E na sétima colocação temos o mistério sobre o passado completo do clã Uchiha. Sim, manito, isso dói até hoje, porque Naruto explica muita coisa. Explica Genjutsu, explica Chakra, explica Sharingan, Mangekyo Sharingan, Amaterasu, Susanoo, mas quando chega na história profunda do clã Uchiha, é silêncio total. Só recebemos os fragmentos, a relação com o Rikudou, o surgimento do ódio, o massacre político, a amizade entre Uchiha e Senju e a fundação da vila. Mas a história antes disso tudo, como o clã vivia, como se organizava, quais tradições tinham, de onde surgiu a ideologia que moldou o futuro de todos. Nada disso aparece de forma concreta. Os databooks de Naruto, que são extremamente completos, também não trazem praticamente nada sobre o estilo de vida original do clã Uchiha. O que sobra é um monte de personagens incríveis que carregam um passado coletivo gigantesco, que a obra nunca destrincha. Nem Sasuke, nem Itachi, nem Madara, ninguém tem acesso ao passado real do próprio clã. Kishimoto construiu um dos grupos mais icônicos da cultura pop e deixou metade da história no escuro. Já na quinta colocação, o mistério que temos é sobre a verdadeira identidade de Gold Roger antes de ser pirata. Agora dói mais, manito, porque One Piece tem dezenas de mistérios, mas esse aqui é especial porque envolve simplesmente o maior pirata que já existiu na era moderna da pirataria de One Piece. O Oda revela fragmentos sobre o passado do Roger, como sua jornada, sua tripulação, sua doença, o nascimento do Ace, o impacto que deixou o mundo de virado de cabeças para baixo, mas a gente não sabe nada antes disso. O menino Roger, a infância, sua família, sua ilha natal, seus valores antes da vida pirata. Tudo isso é propositalmente omitido dos fãs. Não existe memory card que explique, não existe databook com informações detalhadas e também não existe um capítulo especial para explicar tudo isso. O mais perto disso que temos é uma foto oficial do Roger ainda jovem, divulgada em materiais extras, mas sobre a vida dele antes da pirataria, nada. E o Oda já falou várias vezes que não pretende mostrar muito disso. Ou seja, o personagem mais importante do mundo de One Piece simplesmente não tem passado. É uma lenda sem origem, e talvez seja essa a intenção, mas continua sendo um mistério deixado aberto para sempre. E na quarta colocação temos um mistério sobre a origem do abismo do universo de Made in Abyss. Agora, manitos, entramos em território sombrio. Made in Abyss é construído 100% em torno de mistérios, e um deles é o mais perturbador de todos. O que diabos é o abismo? Até o último capítulo publicado, até o último episódio animado, até o último guia oficial lançado, não existe nenhuma explicação concreta sobre como ele surgiu, o que existia antes dele, por que seus níveis são tão diferentes, por que a maldição funciona daquele jeito, qual é a origem das relíquias, de onde vêm as criaturas e qual é a relação do abismo com a história da humanidade. Há hipóteses levantadas por personagens e somente isso, nada confirmado pelo próprio autor. Made in Abyss abraça o mistério como tema central, mas isso não muda o fato de que estamos há anos esperando informações concretas e o autor simplesmente prefere manter tudo no campo da experiência, não do conhecimento. O resultado, manito, um cenário brutal, fascinante e completamente inexplicado. O mistério não é apenas não respondido, ele é proibido, é o centro da obra. Já na terceira colocação temos outro mistério do universo de One Piece, que é quem foi o primeiro usuário da Hito Hito no Mi modelo Deus Nika. Bom, manitos, esse aqui é especial e extremamente frustrante, porque envolve simplesmente a fruta mais importante da história de One Piece. A obra inteira mudou depois da revelação de que a antiga Gomu Gomu no Mi na verdade era a Hito Hito no Mi modelo Nika. Mas apesar desse peso gigantesco, o Oda não contou absolutamente nada sobre quem a utilizou antes do Luffy. Nada. Zero.
nulo, silêncio total. O mangá deixa claro que o governo mundial vem perseguindo essa fruta por mais de 800 anos, desde o fim do século perdido. Também sabemos que ela é ligada diretamente ao deus do sol Nika e ao legado da libertação. Mas quem foi o indivíduo que comeu essa fruta antes de desaparecer da história? Não existe flashback, não existe databook, não existe Vivecard explicando, nem sequer uma silhueta, um nome, uma lenda antiga contando um conto esquecido do mundo. Absolutamente nada. E isso ainda é mais estranho quando lembramos que essa fruta conseguiu fugir inúmeras vezes do governo mundial como se tivesse vontade própria. Isso explica que alguém a usou, alguém desenvolveu seu poder e alguém viveu e morreu sendo o portador do maior poder mitológico do mundo de One Piece. Mas o Oda nunca revelou quem foi essa pessoa. Não sabemos se ela era um guerreiro, um escravo, um pirata, um nobre, alguém do grande reino ou simplesmente um completo desconhecido apagado pelo governo mundial. Esse manita é um dos maiores buracos narrativos de One Piece, proposital, claro, mas que ainda deixa aquele incômodo de tem coisa grande escondida aqui. E até o capítulo mais recente nada foi confirmado, sem teoria, sem interpretação. Oficialmente, o primeiro usuário da fruta mais poderosa da obra continua completamente desconhecido. E na segunda colocação temos como mistério a origem dos titãs e do poder de Ymir em Attack on Titan. Esse aqui, manito, é polêmico, e muito. Porque Attack on Titan explica sim como Ymir ganhou o poder dos titãs, mas não explica nada sobre o que estava ali. No mangá e no anime o que vemos é Ymir cai no buraco, entra em contato com um ser parecido com uma criatura e se torna o primeiro titã. Mas o autor nunca explica o que era aquela criatura, se era viva, divina, orgânica ou metafísica, de onde veio, por que concedeu o poder e qual a sua relação com o mundo real. Se há mais seres como ele e qual era a sua natureza verdadeira. Isayama confirma que o foco nunca foi fantasia, mas sim tragédia humana, e por isso ele não se aprofunda na criatura primordial, mas isso deixa um buraco gigantesco. A base de todo o mundo dos titãs é construída em cima de um elemento que não tem descrição oficial, e o guia Attack on Titan As Hours, lançado oficialmente, também não traz nenhum detalhe adicional, só reforça o que a obra não pretende responder. O maior mistério do universo de Attack on Titan permanece exatamente onde começou, sem resposta. E para finalizar esse top 10 de mistérios dos animes que não foram revelados, nada melhor do que a história completa do século perdido no universo de One Piece. Bom, manitos, nós finalmente chegamos no topo desse top 10, o maior mistério não resolvido da história dos animes até esse vídeo ser lançado. O Oda Manito confirma em todos os SBS, em todas as entrevistas oficiais, que não pode revelar o que aconteceu no século perdido até o momento adequado. Mas até agora, nada foi revelado oficialmente além dos fragmentos. A existência de um grande reino, a relação com os poneglyphs, o surgimento do governo mundial, o desaparecimento de povos inteiros, a existência de uma tecnologia avançada e o crime proibido de estudar o passado. Mas o que realmente aconteceu? Quem era esse reino? Por que foi destruído? Que pacto formou o governo mundial? O que Joy Boy realmente deixou como legado? Qual era o papel da família D nessa história? Absolutamente nenhuma dessas respostas está no mangá, no SBS, nas Vivecards ou em qualquer material oficial de One Piece. Só temos ecos do século perdido e todos eles são, por intenção do autor, incompletos. O Oda transformou esse mistério no pilar narrativo da obra inteira, e por isso mesmo ele ocupa o primeiro lugar desse ranking. É o maior, mais profundo e mais bem construído mistério da história dos animes, e um dos poucos que ainda tem esperança de resposta. Bom, manito, esses foram os 10 maiores mistérios que os animes simplesmente deixaram em aberto. Alguns porque o autor esqueceu, outros porque o autor não quis responder e um ou outro porque o autor claramente não sabia onde estava indo desde o começo, mas a gente finge que acredita. Agora me diz aqui nos comentários, qual desses mistérios mais te incomoda? Qual você acha que deveria ter sido explicado? E qual você acha que a obra fez bem em manter escondido? Bom, manito, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal e se ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos aqui do canal Renotaku. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, te encontro no próximo vídeo, valeu, até a próxima, fui!